Eles pensaram que poderiam conter a presença. Mas ninguém encerra o Deus vivo. Ao amanhecer, o Deus deles estava no chão. Será que ainda existem Dagons dentro de você? O mesmo Deus que derrubou Dagon quer habitar em você. Quando ele chega, tudo muda. Baseado no livro de 1 Samuel, capítulo 5, versículos de 1 a 5. A escuridão pairava sobre Israel. Um silêncio amargo dominava o santuário. A glória havia partido. Era a sensação palpável de que Deus não estava mais entre eles. O povo que outrora atravessara o Mar Vermelho a pés enxutos, agora gemia sob o peso da ausência. As notícias corriam depressa. A Arca da Aliança fora capturada pelos filisteus. Esse não era um roubo qualquer. A arca representava a presença visível do Deus Todo-Poderoso, o mesmo que falara com Moisés no monte, que fizera tremer as muralhas de Jericó. E agora, os inimigos de Israel, os filisteus, a haviam levado como um troféu de guerra. Em uma cerimônia triunfante, os soldados filisteus cruzaram os portões de Asdod, uma das 5 cidades-estado da Filístia, carregando a arca. Não demoraram a colocá-la no coração de seu templo pagão, diante da grande estátua do deus Dagon. Era como se dissessem: nosso Deus venceu o Deus de Israel. Mas havia uma verdade que eles não conheciam. O Deus de Israel não compartilha sua glória. Ele não se curva. Ele não é vencido. Ele é Senhor. Naquela mesma noite, algo começou a se mover no invisível. Uma presença sagrada ocupava o templo. Um confronto estava para acontecer, não entre exércitos humanos, mas entre a verdade e a mentira, entre o eterno e o passageiro. Quando o sol nasceu, os sacerdotes filisteus entraram no templo para fazer suas oferendas matinais. Mas o que viram paralisou seus passos. Dagon, o grande ídolo de pedra e madeira, estava no chão, prostrado diante da arca do Senhor. O choque foi instantâneo, mas ainda não era o fim. Aquilo era apenas o começo. O verdadeiro Deus estava presente. E quando ele se manifesta, os ídolos caem. Para entender a profundidade do que aconteceu naquele templo, em Asdod, precisamos voltar um pouco. No tempo dos juízes, Israel vivia um período de caos espiritual. O povo oscilava entre fidelidade e rebelião. O sacerdócio estava corrompido. Os filhos de Eli, Hofni e Finéias, desonravam o altar com arrogância e ganância. A fé havia se tornado um ritual vazio e o temor de Deus um conceito distante. Foi nesse cenário que o povo de Israel, enfrentando os filisteus em batalha, teve uma ideia desesperada. Eles disseram: tragamos a Arca da Aliança, para que nos salve das mãos de nossos inimigos. 1 Samuel capítulo 4, versículo 3.
Mas aquilo não era fé verdadeira, era superstição. Acreditavam que a arca, por si só, garantiria a vitória, mesmo estando eles longe de Deus. A arca foi levada ao campo de batalha em Ebenezer. O som dos gritos de alegria quando ela chegou foi tão alto que sacudiu a terra. Mas os filisteus, embora assustados, se encorajaram e lutaram com todas as forças. E naquele dia, Israel foi derrotado. 4.000 homens morreram na primeira batalha. Na segunda, 30.000 caíram. E o pior, a Arca da Aliança foi capturada pelos filisteus. Hofni e Finéias morreram. E quando Eli, o sacerdote, soube da notícia, caiu de sua cadeira e morreu também. Sua nora, ao saber que a arca fora levada, deu à luz e, antes de morrer, chamou seu filho de Icabô, dizendo: A glória se foi de Israel. 1 Samuel capítulo 4, versículos 21 e 22. Mas o que os filisteus não entendiam era que aquela arca não era um amuleto. Ela era o trono simbólico de um Deus real. Eles a levaram como um prêmio de guerra para Asdod, uma das 5 principais cidades da Filístia, junto com Gaza, Ascalon, Gate e Ecrom. A cidade era próspera, fortificada, localizada numa região estratégica do sul de Canaã, a cerca de 35 quilômetros do mar Mediterrâneo. Na religião filisteia, Asdod era também o principal centro de adoração a Dagon, o deus da fertilidade e das colheitas. Eles acreditavam que, ao colocar a arca diante de Dagon, estavam mostrando ao mundo que o Deus deles era maior que o Deus de Israel. Era a afirmação pública de que haviam vencido não apenas uma guerra humana, mas espiritual. No entanto, o povo filisteu cometera um erro fatal. Tratar o Deus de Israel como se fosse um entre muitos deuses. Eles não sabiam que esse Deus era o mesmo que fez tremer o Egito com 10 pragas, que abriu o Jordão em 2, que derrubou muralhas com gritos e que respondia com fogo sobre o altar. Esse não era um Deus de pedra, ele era o Criador. Eles pensavam que haviam vencido Israel. Mal sabiam que estavam trazendo a presença do Altíssimo para dentro de seus próprios portões. E é aí que entramos no ponto central dessa história. Quando o Deus verdadeiro entra, tudo que é falso começa a ruir, silenciosamente, mas de forma irrevogável. Se estiver gostando da história, deixe um amém nos comentários. E não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos conteúdos. A próxima página da história está prestes a virar, e com ela, o mundo de pedra de Dagon vai estremecer. Os filisteus eram um povo intrigante. De origem ainda debatida pelos estudiosos, muitos arqueólogos os relacionam aos povos do mar. Um grupo migrante que chegou à costa sul de Canaã por volta do século XII, a.C. Estabeleceram-se ali com força militar, habilidades em metalurgia e uma cultura própria, distinta dos cananeus e israelitas. No centro da sua religiosidade estava Dagon. O nome aparece pela primeira vez em registros da antiga cidade de Mari, na Mesopotâmia, por volta de 2.200 anos antes de Cristo. Em textos ugaríticos, achados em escavações em Ras Shamra, na atual Síria, Dagon é citado como um deus das colheitas e pai de Baal, o principal deus cananeu. Com o tempo, sua adoração se espalhou e foi assimilada por outros povos, incluindo os filisteus. A imagem mais comum de Dagon, segundo estudiosos como William Foxwell Albright e George Ernest Wright, era a de uma criatura híbrida, metade homem, metade peixe. Isso se dá por uma possível associação com a palavra hebraica dag, que significa peixe. Ainda que alguns estudiosos contestem essa ligação linguística, o simbolismo aquático permanece forte na tradição popular. Em relatos posteriores, como os registrados por rabinos medievais, Dagon é descrito com corpo de peixe e mãos humanas. Uma figura grotesca e imponente que despertava temor e reverência. Escavações no sítio arqueológico de Tel Kazile, próximo a Tel Aviv, revelaram templos filisteus, com colunas robustas, altares e restos de estatuetas religiosas. Em Ashdod, acredita-se que estruturas de culto, ainda parcialmente não escavadas, pertençam ao antigo templo de Dagon,
mencionado em 1 Samuel capítulo 5. Os artefatos revelam práticas religiosas sofisticadas e fortemente ligadas à fertilidade da terra e à proteção militar. Dagon era adorado com rituais complexos. Sacrifícios, oferendas agrícolas e procissões festivas faziam parte do calendário litúrgico. Sua estátua, provavelmente feita de pedra ou madeira entalhada, ocupava o lugar central no templo, diante do qual os sacerdotes se prostravam diariamente. Ele era, para os filisteus, o símbolo máximo de poder e fertilidade, um guardião das colheitas, das guerras e da cidade. Por isso, colocar a Arca da Aliança diante de Dagon era mais que uma humilhação simbólica de Israel. Era para eles uma vitória divina, uma forma de dizer: nosso Deus é maior que o de vocês. Mas essa confiança foi curta. Na manhã seguinte à chegada da arca, os sacerdotes entraram no templo e encontraram Dagon caído com o rosto em terra, diante da arca. Era como se o próprio ídolo estivesse reconhecendo a soberania daquele que habita entre os querubins. Eles o levantaram e o colocaram de volta ao seu lugar, talvez crendo que fora um acidente, um tremor ou uma falha na base. Mas o que aconteceu na manhã seguinte foi muito pior. Fique até o fim, porque temos uma revelação que vai te surpreender. A sombra da próxima manhã ainda paira sobre Asdod, e nela a queda será completa. O sol nasceu em Asdod, como em qualquer outro dia. Os pássaros cantavam, o vento soprava leve e a cidade começava a se mover com sua rotina. Mas algo no templo estava diferente. Os sacerdotes de Dagon, ainda abalados com o ocorrido no dia anterior, caminharam em silêncio até o santuário. Suas mãos seguravam incensários e os olhos tentavam esconder o receio. Afinal, ninguém esperava que o grande deus Dagon se curvasse diante da arca do Deus de Israel. Talvez tivessem pensado: foi apenas um acaso. Foi o tempo, foi o vento, foi o destino. Mas logo entenderiam que não se trata de coincidência quando se está diante do Santo de Israel. Ao abrirem as portas do templo, o que viram os fez tremer. Dagon não estava apenas caído, estava destruído. O texto em 1 Samuel capítulo 5, versículo 4 diz: E levantando-se de madrugada no dia seguinte, eis que Dagon jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagon e ambas as palmas das suas mãos estavam cortadas sobre o limiar. Somente o tronco de Dagon ficou. A cabeça, as mãos, caídas sobre o limiar do templo. Era como se o Deus vivo estivesse gritando aos céus e à terra: não compartilho minha glória com ninguém. A cabeça, símbolo do pensamento, da sabedoria, cortada. As mãos, símbolo da força, da ação, separadas. Sobrara apenas o tronco, sem expressão, sem poder, sem vida. Era como se o Senhor dissesse: quem é como eu? E o silêncio daquele templo era a única resposta possível. O limiar, a soleira da porta, era agora o lugar das partes do ídolo. E por isso, nos séculos seguintes, os sacerdotes de Dagon jamais pisariam nesse limiar. Uma superstição nasceu do trauma, mas não foi o limiar que os amaldiçoou. Foi o encontro com a santidade. Esse momento não pode ser lido com pressa. Imagine, um templo outrora cheio de orgulho, agora ecoando com o som do nada, a poeira da pedra, o cheiro do incenso ainda queimando, o silêncio sepulcral dos sacerdotes, nenhuma palavra, nenhuma justificativa, só o reconhecimento mudo de que haviam enfrentado algo maior. Aqui a Bíblia não fala de trovões, nem de terremotos. Não houve fogo do céu. Tudo aconteceu em silêncio, no meio da noite, porque o Deus de Israel não precisa de alarde para mostrar quem Ele é. Quando Ele age, até o mais poderoso dos ídolos se desfaz. E essa mutilação de Dagon, meus irmãos, não foi um castigo qualquer. Foi uma declaração divina. A cabeça cortada. Você não pensa por si mesmo. As mãos separadas? Você não age por sua própria força. Era uma desconstrução completa da identidade daquele Deus falso. Os filisteus estavam sendo confrontados com uma verdade que nem todas as guerras ou alianças humanas
poderiam apagar. O Deus de Israel não pode ser contido, manipulado ou vencido. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o Deus vivo. Fique conosco, porque no próximo capítulo, o juízo se estenderá das paredes do templo às ruas de toda a cidade. E o que começa em Asdod se espalhará como fogo sobre palha. Fique até o fim, que temos uma revelação que vai te surpreender. A cidade de Asdod despertou para uma nova realidade. O templo já não era um lugar de glória para os filisteus. Era agora um santuário de humilhação. O Deus deles, vencido em silêncio, jazia em pedaços. Mas a ação divina não parou ali. A Bíblia declara, em 1 Samuel capítulo 5, versículo 6: Porém a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod, e os assolou, e os feriu com tumores, tanto em Asdod como nos seus termos. A palavra usada aqui, tumores, no hebraico é techorim, que muitos estudiosos associam a uma espécie de inchaço doloroso, provavelmente bubônico. Arqueólogos e estudiosos como William F. Albright e John Bright sugerem que se trata de uma referência a uma forma primitiva de peste, semelhante à peste bubônica, transmitida por ratos e pulgas. Inclusive, nos versículos seguintes, a Bíblia menciona ratos destruindo a terra. 1 Samuel capítulo 6, versículo 5. Fortalecendo a hipótese de que Deus enviara uma praga real, biológica, letal. O resultado? O povo de Asdod começou a adoecer em massa. Tumores brotavam na pele. Dor, febre, morte. A cidade tornou-se um cenário de aflição, gemidos e medo. O que era para ser uma celebração de vitória, com a arca do Senhor como troféu, tornou-se um juízo terrível. Não havia cura, os sacerdotes nada podiam fazer. Dagon estava em pedaços e o povo estava em pranto. Os gritos que ecoavam pelas ruas já não eram de júbilo, mas de desespero. E o texto é claro: a mão do Senhor se agravou. Isso significa que a intensidade da praga crescia. A opressão espiritual se transformou numa crise de saúde pública. A glória do Senhor, antes desprezada, agora era temida. Não demorou para os líderes de Asdod chamarem uma reunião de emergência. Reuniram os príncipes das 5 cidades dos filisteus e perguntaram: que faremos da arca do Deus de Israel? 1 Samuel capítulo 5, versículo 8. O tom já era outro. Agora, eles não estavam mais celebrando. Estavam implorando por alívio. E decidiram enviá-la para Gate, outra cidade filisteia. Era como passar adiante uma maldição, ou talvez um fardo. O que eles ainda não entendiam é que não se pode mover a presença de Deus como se move uma peça de tabuleiro. Eles não reconheceram o erro, não se arrependeram. Apenas quiseram se livrar da arca. Mas Gate, como veremos, também provaria da mesma mão pesada. A presença do Deus Santo não pode ser usada, manipulada ou tratada com leviandade. E aqui, a história começa a ganhar peso, porque o que começou como uma queda de ídolo evoluiu para uma praga nacional. Deus estava mostrando ao mundo que ele não muda. O mesmo que humilhou o Egito com pragas, agora humilhava os filisteus. Não por vingança, mas por justiça. E talvez, querido ouvinte, isso te faça refletir. O que temos colocado como Dagon em nossas vidas? O que tem ocupado o trono do nosso coração? Quando a presença de Deus entra, os ídolos caem. Mas, se resistirmos, a disciplina virá. A praga ainda não terminou, e o próximo destino da arca será mais uma vez o palco do inesperado. Continue comigo, a jornada está apenas na metade. A arca foi levada de Asdod para Gate, aquela que representava a glória de Deus. O lugar onde ele se manifestava entre os querubins, agora era carregada como um fardo por mãos ímpias. Mas não se tratava de um objeto comum. Quem ousava tocá-la, quem tentava manipulá-la, experimentava suas consequências. O texto bíblico, em 1 Samuel capítulo 5, versículo 9, relata com clareza o que aconteceu em Gate. E sucedeu que,
Desde que a levaram para lá, a mão do Senhor veio contra aquela cidade com muito grande vexação e feriu os homens da cidade, desde o maior até o menor, de modo que tinham tumores. Gate foi atingida com força, não apenas com praga física, mas com pavor coletivo. A palavra usada aqui, vexação, indica confusão, pânico, colapso emocional. O medo do santo tomou conta dos corações. Homens fortes foram derrubados como crianças indefesas. O terror era palpável nas ruas, a doença implacável. O ar parecia carregado com o peso da glória, não de bênção, mas de juízo. De Gate, a arca seguiu para Ecrom, numa tentativa desesperada de se livrar do problema. Mas quando os homens de Ecrom viram a arca chegando, gritaram: fizeram vir a arca do Deus de Israel para nós, para matarem a nós e ao nosso povo. 1 Samuel, capítulo 5, versículo 10. Já não havia mais arrogância, já não havia mais confiança em Dagon, nem nos ídolos das 5 cidades. A simples presença da arca causava pavor. Era como se a própria morte estivesse chegando às portas de Ecrom. O ciclo estava completo. Asdod, Gate, Ecrom, 3 cidades devastadas. E os líderes filisteus finalmente tomaram uma decisão: devolver a arca. Mandaram, pois, reunir todos os príncipes dos filisteus e disseram: enviai a arca do Deus de Israel e torne ela ao seu lugar, para que não mate a nós nem ao nosso povo, porque havia mortal pavor em toda a cidade. A mão de Deus muito se agravara ali. 1 Samuel capítulo 5, versículo 11. As escavações em regiões como Tel Essafi, identificada por muitos arqueólogos como a antiga Gate, mostram ruínas com sinais de destruição e transição cultural abrupta, datadas exatamente entre os séculos 10 e 11 a.C. É como se a própria arqueologia confirmasse que algo intenso e desestabilizador passou por ali. Algo que mudou o rumo da história local. Os estudiosos acreditam que os filisteus eram militarmente superiores aos israelitas. Tinham tecnologia de ferro, eram organizados, estrategicamente posicionados. Mas isso tudo não impediu o avanço da mão de Deus. Porque quando Deus decide agir, não há escudo humano, exército ou ciência que possa contê-lo. No final daquele percurso, todos os filisteus sabiam de uma coisa: o Deus de Israel não era um Deus regional, como os seus. Ele não era um espírito do campo ou um guardião de cidade. Ele era e é o Senhor dos exércitos. A glória de Deus, embora em silêncio, clamava com poder. E onde quer que sua presença fosse levada sem reverência, vinha com peso, com justiça e com santidade. Não é possível carregar a presença de Deus sem temor. Não é possível se aproximar do Altíssimo de qualquer maneira. A arca não era o problema. A dureza dos corações, sim. Fique até o fim, porque o que os filisteus farão a seguir irá revelar verdades surpreendentes sobre o coração humano e o plano redentor de Deus. A atmosfera em Ecrom era insustentável. O clamor dos doentes, o choro dos enlutados, o medo nos olhos dos líderes, tudo apontava para uma única solução: devolver a arca do Deus de Israel. Já não havia mais orgulho, não havia mais resistência. A mão do Senhor estava tão pesada sobre a cidade que a morte parecia caminhar pelas ruas. A Bíblia, em 1 Samuel capítulo 6, registra o conselho tomado pelos filisteus. Eles chamaram os sacerdotes e adivinhos e perguntaram: que faremos da arca do Senhor? Fazei-nos saber com que a tornaremos a enviar ao seu lugar. 1 Samuel capítulo 6, versículo 2. O plano que propuseram revela um misto de temor e superstição. Eles disseram: se enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, porém sem falta, com uma oferta pela culpa. Então sereis curados, e se vos esclarecerá porque a sua mão não se retira de vós. 1 Samuel capítulo 6, versículo 3. Uma oferta pela culpa. Até os ímpios entenderam que ofender a santidade de Deus exige arrependimento. Eles então decidiram oferecer 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, conforme o número das 5 cidades dos filisteus.
O versículo 5 reforça: Fazei, pois, imagens dos vossos tumores e imagens dos vossos ratos que assolam a terra, e dai glória ao Deus de Israel. É impressionante como o temor da glória de Deus fez os filisteus reconhecerem que precisavam honrar a Deus com um sinal de reconhecimento da culpa. Ainda que com rituais pagãos, eles entenderam que a causa do juízo não era a arca, mas a atitude deles diante daquilo que era santo. E para que tivessem certeza de que tudo aquilo vinha do Senhor, prepararam um teste. Colocaram a arca sobre um carro novo, puxado por 2 vacas recém-paridas, que nunca haviam sido presas ao jugo. E disseram: se ela subir pelo caminho do seu território, a Bet-Semes, foi ele quem nos fez este grande mal. Se não, saberemos que não foi a sua mão que nos feriu, e foi casual o que nos sucedeu. 1 Samuel capítulo 6, versículo 9. As vacas, naturalmente, teriam voltado para seus bezerros, mas, de maneira sobrenatural, elas foram retas, sem se desviar, em direção à cidade de Bet-Semes, território de Judá. Deus confirmou diante dos olhos de todos os filisteus que o que aconteceu não foi acaso. Foi juízo, foi santidade, foi glória. A arca voltou. Mas os corações dos homens ainda estavam longe de entender plenamente o peso da presença de Deus. Fique até o fim que temos uma revelação que vai te surpreender. As 2 vacas caminharam sem hesitar, direto pelo caminho que levava a Bet-Semes. Não mugiram em direção aos bezerros. Não se desviaram. Era como se a própria criação obedecesse à ordem do seu Criador. E as vacas caminharam pelo caminho direito para Bet-Semes, indo por uma mesma estrada e berrando, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás delas até os termos de Bet-Semes. 1 Samuel capítulo 6, versículo 12. A cena era solene. Os lavradores de Bet-Semes estavam no campo, colhendo trigo, quando ergueram os olhos e viram a arca voltando, sozinha, sem escolta militar, sem nenhum guerreiro, apenas sobre um carro puxado por 2 animais guiados pelo próprio Deus. O povo regozijou-se em ver a arca. Era como se a honra e a dignidade espiritual de Israel retornassem com ela. A arca, que simbolizava a aliança, voltava ao seu povo, não pela força do braço humano, mas pela manifestação da soberania de Deus. Então, os levitas tiraram a arca do carro, juntamente com o cofre onde estavam as ofertas de ouro, e a colocaram sobre uma grande pedra. Naquele mesmo dia, ofereceram holocaustos ao Senhor. E o carro foi quebrado, e as vacas oferecidas em holocausto ao Senhor. 1 Samuel capítulo 6, versículo 14. Até os animais foram entregues em adoração. Porque o retorno da arca não era apenas um evento político ou cultural. Era um ato espiritual profundo, um momento de restauração. Mas a história traz um alerta, um episódio quase oculto, mas poderoso. Alguns dos homens de Bet-Semes ousaram olhar dentro da arca, algo que Deus havia proibido de maneira clara e severa. E o Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor. Feriu do povo 50.070 homens, e o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. 1 Samuel capítulo 6, versículo 19. O mesmo Deus que restaurou também julgou, porque a presença dele não é um amuleto, ela exige reverência, pureza e temor. O povo então clamou: quem poderá estar perante o Senhor, este Deus Santo, e a quem subirá desde nós? 1 Samuel capítulo 6, versículo 20. Essa pergunta ecoa até hoje. Quem pode se apresentar diante de Deus? Quem pode se achegar à sua santidade sem ser consumido? E a resposta só pode ser uma: aqueles que foram lavados, redimidos e se aproximam com temor e fé. A arca foi levada para Quiriate-Jearim e ali permaneceu por muitos anos, até que Davi, o homem segundo o coração de Deus, a trouxesse de volta a Jerusalém. Mas essa parte é outra história. Dagom caiu. A arca voltou. Mas o que tudo isso tem a ver comigo e com você? Vivemos em um tempo em que os ídolos não são mais feitos de pedra ou madeira.
Eles assumem formas modernas: status, dinheiro, ideologias, prazeres, sucesso pessoal. E muitas vezes tentamos fazer como os filisteus, colocar a presença de Deus ao lado dos nossos ídolos, como se o santo pudesse conviver com o profano. Mas a história que você acompanhou mostra uma verdade absoluta. Quando a glória de Deus entra, tudo o que não é santo cai por terra. Não há espaço para dois senhores. Não há como servir ao Altíssimo e manter nossos altares escondidos. O templo de Dagon é, na verdade, uma metáfora de nossos próprios corações. E a pergunta que esta história faz ecoar é clara: quem está de pé no trono do seu interior? A queda de Dagon foi silenciosa, mas profunda. Não houve voz do céu, não houve trovão, apenas a presença de Deus sendo quem Ele é. Ele não precisa levantar a voz para que os ídolos caiam. Ele é Deus. Sua santidade basta. Os filisteus, mesmo na ignorância, reconheceram que estavam diante de algo maior do que eles. Eles tentaram resistir, mas não puderam. Tentaram esconder a fraqueza de seu Deus, mas a verdade veio à tona. Tentaram transferir a arca como um fardo, mas descobriram que não se pode fugir da presença de Deus sem perceber. Tenha colocado a arca, a presença de Deus, num canto, como se fosse apenas mais um símbolo religioso em meio à sua vida agitada. Mas Deus não aceita ser mais um. Ele é o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele não habita entre ídolos. Ele não divide a sua glória. E quando ele entra, tudo o que é falso desmorona. A Bíblia declara em Isaías capítulo 42, versículo 8: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem o meu louvor às imagens de escultura. Você pode até tentar manter seus Dagons de pé, pode até rearrumar os pedaços toda vez que a verdade os derrubar. Mas cedo ou tarde, o confronto é inevitável. A pergunta agora não é sobre os filisteus, não é sobre Israel. A pergunta é para você: quais ídolos precisam cair no templo da sua vida? O Espírito de Deus está batendo a porta do seu coração. Talvez você esteja como os homens de Bet-Semes, se alegrando com a presença, mas tratando-a com descuido. Ou talvez como os líderes de Ecrom, desesperado para fugir da mão pesada do Senhor. Ou quem sabe como os adivinhos da Filístia, tentando negociar com Deus ao invés de se render a Ele. Mas o caminho não é fugir, o caminho é se render. Sim, Deus é fogo consumidor, mas também é Pai amoroso. Ele disciplina, mas também restaura. Ele derruba ídolos, mas ergue seus filhos. Ele julga com justiça, mas abraça com graça. E hoje Ele quer fazer morada no seu templo, no seu coração. E quando Ele entra de verdade, o orgulho cai, o medo cai, a mentira cai, o pecado cai. E no lugar de ruínas, nasce uma nova vida. Uma vida com propósito, com paz, com plenitude, com a presença do Deus vivo, reinando soberano. Não é tarde demais. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Deixe a glória de Deus entrar. Deixe a verdade fazer morada. Deixe o Altíssimo assumir o trono da sua alma. Porque onde Ele está, tudo muda. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: Senhor, eu entrego o meu templo a Ti. E lembre-se, já se inscreveu? Se ainda não, essa é a hora. Se inscreva, deixe o like e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra. E se você gostou dos nossos conteúdos e quer ajudar nosso canal a levar mensagens como esta para mais pessoas, então seja nosso parceiro. Clique no botão Seja Membro. Com isso, você terá acesso a conteúdos exclusivos e poderá fazer parte de um ministério de edificação e transformação. Obrigado por ficar até aqui. Que o Deus que fez Dagon cair, levante você para viver o propósito eterno. Deus te abençoe.